nós estamos recebendo a nossa querida irmã Custódia Cardoso do Celebrar Bem, da Jornada Bíblica, da Música, da Comunicação, junto com a Juliana. Então nós vamos cantar. E a gente quer cantar para homenagear as glórias de Maria, que Nossa Senhora chegou assim no clarão de Deus, sabe? No lugar que ninguém sabe onde é, mas que nem Jesus falou, mas ela está lá no clarão de Jesus. Vamos lá. Coração imaculado de Maria, nossa luz, nosso caminho e salvação, tua santa e permanente companhia, seja sempre nosso auxílio e proteção. Cheia de graça, dá-nos a graça do teu materno amor. Ave Maria, Imaculada, dá-nos a graça do teu materno amor. Ai, que maravilha, não? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que é modelo dos consagrados, que é companheira, que é intercessora. E aí a gente tem aqui hoje a nossa querida irmã Custódia Cardoso para a gente conhecer um pouco da história, da sua trajetória e saber aí, e ter a certeza. E para todos nós que a conhecemos e que com ela convivemos, sabemos que é uma mulher feliz e assim vive a sua consagração. Não é isso, Custódia? Bem-vinda! Obrigada, viu? Obrigada também, dia. Viu, Letícia? Encontrei com a Letícia, admiro muito também. Bom, você já é desde o Antigo Testamento que a gente se admira, né? Então está bem. Queridos, eu acho que hoje o nosso diretor aqui, ele pediu para falar da minha missão. Outro dia eu estive também no programa Vozes da Igreja. Eu recebi muitos parabéns e falei do começo da vocação. Agora, eu queria só perguntar, quando a gente fala do dia da religiosa, do religioso, da vida consagrada, quando que começou, e vocês já pensaram, quem que criou a vida religiosa consagrada? Ou desse jeito, ou daquele jeito mais antigo? Eu quero saber de vocês, se vocês já pesquisaram essa parte, quem que criou a vida consagrada? Porque Jesus não criou a vida consagrada. Ele criou os 3 conselhos evangélicos, que depois dos 3 conselhos, né, o amor, o perdão, a humildade, assim, a bondade, a compaixão, aí a vida religiosa tirou os 3 votos que a gente faz: pobreza, castidade e obediência. Castidade no amor, né? O amor fraterno, com muita intensidade, e o amor humano também. Então, como é que começou a vida religiosa? Você sabe que o Império Romano, no Império Romano, a igreja é situada em Roma, estava situada em Roma. Os imperadores pagãos, eles perseguiam muito a igreja. E o imperador Constantino era católico, e a mãe dele, Santa Helena, rezava muito por ele. E ele conseguiu fazer, né, politicamente, Diocleciano derrubou todos aqueles que mataram muitas mulheres lindas porque queriam que casasse com seus filhos e elas não aceitaram porque já eram cristãs. Mataram os discípulos, mataram depois todos os apóstolos antes de sair. Aí Constantino venceu e Constantino tudo que era, por exemplo, essas roupas litúrgicas bonitas, foi o Constantino. Ele falou: os bispos são nossos príncipes. Então começou a valorizar os bispos também. E aí ele oficializou a igreja de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo que fundou a igreja. Não foi ele não, que o cara falou isso aí. Então ele oficializou a igreja e aí Constantino falou: os bispos são nossos príncipes, aquelas roupas bonitas. Ele cultivava e patrocinava também os sacerdotes, pagava. Com essa riqueza que ele criou, ele também criou um problema. Ele foi uma bênção, mas foi também um problema. Aí muitos católicos cristãos que queriam viver assim
os exemplos de Jesus, se aborreceram. Então, a vida religiosa começou quase como um protesto, sabe, àquele poder que estava se criando na igreja. Então, eles foram para a Palestina e foram para o Monte Carmelo. E foi uma multidão de mulheres e homens lá. E é assim que começa a vida religiosa, aquela vida. E essa vida religiosa, depois ela se espalhou pelo mundo todo, sabe? E aí, se espalhando pelo mundo todo, gente, vocês não acreditam. A nossa igreja católica, entendeu? Cristã católica, a nossa igreja fundada por Jesus Cristo é a igreja que mais faz caridade no mundo. Você sabe quem criou as universidades? A igreja católica. Quem criou as creches, os hospitais, as santas casas, você sabe, os leprosários, as escolas paroquiais para dar ensino às crianças e o SUS, por exemplo, antes do SUS, quem que sustentava toda no Brasil, inclusive a saúde no mundo, mas no Brasil a saúde foi sustentada pela vida religiosa. Então essas irmãs, elas são as irmãs que estão nas instituições, que têm muito valor. Mas tem muito valor também as irmãs que estão no engajamento lá na Amazônia, na África. E por isso eu quero cantar um pedacinho da música, pelo menos. Teu segredo é a fé. É de uma leiga do norte. Linda canção, irmã. É. Então, e é o teu segredo também, esse, da sua história. Ah, é verdade. Então vai, como é que eles colocam? Eles colocam também assim a beleza da mulher que trabalha na pastoral. Tão meiga, cor bonita, feminina, mulher da nova igreja que se faz, raízes desta história ameríndia, profeta da justiça e da paz. Teu canto é o amor, teu segredo é a fé, e teu Deus libertador é Jesus de Nazaré. Caminhas nas fileiras deste povo peregrino, aos poucos conquistando teu lugar. Carregas no teu ventre a comunhão das etnias, gerando a igualdade e a paz. É lindo ver tua luta no campo, na cidade, na favela onde estás. É lindo ver tua luta no campo, na cidade, na favela e muito mais. Irmã Custódia, é linda canção, né? É lindo ver tua luta, tua história e saber assim da referência que você é na liturgia, na música, na comunicação da igreja. E essa história que começou lá em Santa Catarina, quando você também recebeu esse chamado e você falou, olha, eu posso amar os meus irmãos, eu posso estar a serviço da missão. E parece que a gente tem umas fotos da irmã, não é isso, E eu queria Letícia? saber com a irmã como é que foi o seu despertar para a vida religiosa consagrada. Então, o problema é que eu já estive no sábado, na Vozes da Igreja, eu já dei todo esse começo também lá, na história. E o telespectador que está aqui no Família dos nossa Devotos também. agora. Mudam os telespectadores. Quem está em casa quer conhecer um pouquinho Eu também. tive uma família assim muito feliz. O meu pai era um homem que ele trabalhou desde solteiro. Tinha um padre que era muito sábio, que trabalhava em Santa Catarina, na capela de São Sebastião, no município de Biguaçu. E ele, inclusive, andava a cavalo também junto com o padre, sabe? E depois, mais tarde, ele dirigia a capela. E nós tínhamos uma grande loja, fazendas, armarinhos secos e molhados, e uma lembrança que a gente tem dele linda, sabe, irmã?
foi assim, quando ele estava todo mundo tomava às vezes umas cachaças, o pessoal, aí comprava, todo mundo. Quando tocava o terceiro sinal para começar a reza, que ele, quando não tinha padre, ele pregava o evangelho. Eu lembro que ele se encostava até assim na estante para falar. Ele convidava, o povo estava todo lá e ele falava, gente, tocou o terceiro sinal, vamos então para a reza? E eu lembro da figura dele, inclusive, olhando na frente, caminhando mais rápido, porque tinha uma subida assim de morro, que está bonita a capela lá ainda, e o povo todo atrás, isso aqui eu lembro. E a minha mãe era professora, e a minha mãe, ela também, na primeira comunhão, um exemplo que eu lembro, que ela comprava fita, aqueles laços de fita, as velas enfeitadas, e acolhia as pessoas dentro de casa. Meu pai e a minha mãe, eles traziam pessoas para dentro de casa. Eu sou a quinta filha. Não tinham medo de ser feliz, e nós também tínhamos famílias pobres perto. Nós íamos lá comer junto, sabe? A minha mãe mandava até as coisas, porque a gente sentava junto com o pessoal todo, da Dona Maria do Seu Antônio Vieira, que eu quero encontrar ainda com a turma dela, sabe? Então, nós vamos para Santa Catarina, né? Todo 20 de janeiro a gente vai. E daí a gente lembra de tudo isso. E dessa bondade, aí quando eu fiz 14 anos, estava fazendo 14 anos, eu falei, mãe, aí eu vi o que eles faziam, as ações, sabe, que eles faziam. Então aquilo me encantava de ver a coragem, não tinha medo se era pobre, se era rico, se ia ter alguém que assaltava, não. Eles traziam para dentro de casa, eles acolhiam. O meu pai, quando a pessoa era mais pobre, que tinha vindo de longe comprar, ele levava para dentro de casa, dava café, tudo isso aqui a gente foi vendo. Aí eu falei para minha mãe, eu gostaria de ser irmã, porque eu não conhecia bem as irmãs. Daí minha mãe falou, você quer ser irmã mesmo? Eu falei, eu quero fazer o que vocês fazem também. E eu quero ajudar as pessoas, eu quero, sabe, assim, dar alegria para as pessoas, que a nossa família é muito alegre, tudo, sabe? Aí a mãe falou, eu conheço as irmãzinhas da Imaculada e conheço a Madre Elmentrudes, que foi uma irmã. Daí, quando chegou lá que ela falou com a Madre Elmentrudes, e daí eu entrei, minha mãe fez um enxoval, porque as irmãs dão um enxoval para fazer. Eu lembro que ela fez camisola longa, aí fez pijama assim longo, aí nós fazíamos nos teatros aqui lá. Um era São José, outro era Nossa Senhora. Quando eu entrei para o convento, aí eu fazia Folia de Reis também, então a gente já entrou assim. Depois eles me levaram, nós fomos lá, fiquei naquele hotel em Nova Trento, depois entrou e quando ele viu tudo aquilo, ele falou, ô Custódia, depois de 3 dias, minha filha, você não vai voltar para casa? Eu falei, não pai, eu vou ficar. E também, quando eu entrei, eu sentia muita saudade, mas não posso falar, senão eu vou chorar. Aí, de noite, assim, no convento, depois que eu entrei, eu sentia uma saudade, assim. Eu falei que eu vim, né, que eu quero ser irmã, que eu quero ajudar as pessoas. E quando eu entrei para o convento, logo chegou uma irmã, a irmã Iria Berri. E ela me viu e falou, ô irmã, falou para outra, essa menina é muito esperta, essa mocinha. Você não quer estudar música? Perguntou para mim. Eu falei, quero sim. Daí ela foi a minha primeira professora de piano. Depois eu fiz a universidade. E hoje eu trabalho com 4 aspectos. Com a música, que é mais aparece mais também. A liturgia, a comunicação e a promoção humana. A promoção humana tem muitas histórias para a gente contar, especialmente em Apucarana. Olha, tem umas fotos suas aqui. Gente, essa é a história da irmã Custódia Maria Cardoso, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Olha que bonita você está lá, Custódia. Continua, né? Então, eu gosto também, outro dia eles perguntaram, mas a senhora se arruma tudo? Eu usei hábito, tudo. Olha lá, ó. Mas tem uma de hábito, então tem várias fotos. Eu gosto de aperfeiçoar a natureza e cuidar do patrimônio histórico, entendeu? E usei hábito também, tudo. Então, eu acho que a beleza, a minha família admira muito também, me apoia. Eu acho que aí eu comecei, a promoção humana foi uma força muito grande em Apucarana. A política também, fomos lá que eu empurrei um político, mas não empurrei não, só pus a mão no peito dele, porque eu passei, e eles conhecem, eles estão me ouvindo. Tem lá, história, você entendeu? Então, aí a gente lutava muito também. Aí eu ia nos sítios, porque aquele tempo que o governo ele estava, as pessoas que assinassem, quem lavava roupa, quem cozinhava, aí tinha patrão
tinha cara que não queria assinar. Aí eu ia pessoalmente, ia nos sítios, ia e falava, você está perdendo o que com isso? Então a gente lutou muito nesse campo. E eu criei também, quando eu cheguei em Apucarana, tinha os engraxates tudo pela rua, muito engraxate. Daí o Valmor, o prefeito Valmor, falou, essa irmã é esperta, e me convidou, falou, você não quer fazer um trabalho? E eu falei, prefeito, esse é muita criança na rua. Aí eu fundei o Clube do Menor. Esse Clube do Menor era um clube assim que dava ordem unida, o batalhão vinha falar, a gente dava palestra, e você sabe, aí tinha o doutor Acácio Santana, é do juiz, hoje é o desembargador, mora em Curitiba. Ele dava apoio, eu levava meninos que estavam sem fazer nada nas firmas e punha nas firmas com a licença do juiz de menor. Então, aí eles ficavam nas firmas e as firmas ensinando, né? Elas depois... Dava aquela primeira oportunidade. A oportunidade, né? Não, e registrado. Eu encontro com gente casada. Eu falei, irmã, eu sou daqueles lá que a senhora pôs na Paraná Motor, outros em outras firmas. Que virou, tá vendo? Aí nós fizemos engraxate, isso aí. Mas foi mais interessante também que um fugiu um dia e foi para o Rio de Janeiro. Ele entrou no bonde. Aí o comissário de menor foi buscar, que a gente estava junto. Aí nós conversando com ele, eu falei, filho, por que você sai de casa, tudo? Daí ele virou para mim e falou assim, ô irmã, a senhora acha que eu vou comer aquelas comidas lá que a minha mãe faz? Dormir naquelas camas? Ele falou, eu já comi até estrogonofe e ninguém sabe, a minha mãe e a minha família nem sabe o que é estrogonofe. Aí o Curtis, que era falou, irmã, a senhora acha que ele está errado? Entendeu? Daí por isso que nós vivemos nesse ponto. E também o conselho nas famílias, eu visitava as famílias, quando tinha um problema a pessoa me chamava, tinha problema da parapsicologia, casais a gente ia. Eu fui numa casa que ele tinha cortado, o marido tinha cortado o telefone. E depois, então, o moço falou, eu falei, onde é que ele mora? Que eu vou lá. Aí um dono da outra casa, o vizinho, falou, mas a senhora vai entrar lá? O homem é violento e já tocou. Eu falei, olha, é minha missão, eu vou, não tem problema. Então eu sempre fui assim. Eu achei isso que é interessante, a irmã está dizendo exatamente isso. Toda vocação, gente, é para essa consagração, é para essa missão. Esse testemunho que a gente está vendo, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar e a irmã e a Juliana, a Ju, conhecida nossa cantora, organista aqui do Santuário, que sempre está com a irmã no Celebrar Bem, no Jornada Bíblica, programas de audiência aqui da TV Aparecida, porque essa história é bonita dela. Ela que faz parte da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, congregação fundada pela Santa Paulina. Apontou o caminho, falou-me da cruz e da grande missão. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. Eis-me aqui, ó Senhor, quero ser extensão do seu grande amor. E agora? Vem, olha a vida além de você. Sinta em tudo o sentido e o porquê. Vai ao meu povo, vai sem temor, pois esta vinha precisa de amor. Música que a irmã Custódia Cardoso gravou e que tem toda a poesia, toda a ternura, a missionariedade e a sensibilidade da nossa querida irmãzinha Ignalda Rocha, que é da mesma congregação da irmã Custódia Cardoso, que tem o Santuário Santa Paulina, as irmãzinhas que estão aqui no lar Nossa Senhora Aparecida. E Custódia, acho que da sua vida toda também vale lembrar assim essa sua missão na música. Eu me lembro daqueles encontros de liturgia e canto pastoral, mais de 400 pessoas por esse Brasil afora. Isso foi uma marca sua, especialmente também com depois do Concílio do Vaticano II, o Coral Palestrino, os CDs. Eu conheci a irmã, Letícia, gente, Juliana, lá pelos anos 90. Minha avó era do coral da minha cidade e eu escutava aquelas fitas ainda e falava, nossa, mas que irmã diferente, que canto. E depois, quando eu entrei no Seminário Santo Afonso,
Em 1997, a irmã Custódia veio aqui com o coral cantando e aí dirigiu o congresso em 85 em Aparecida. Lá pelos anos 90, o Santuário Nacional já queria a presença, a força e o espírito da irmã. Vale destacar isso, né, Custódia, da sua história. Ah, legal. E daí também aqui em Aparecida, eu cantei com o Coral Palestrina, que foi um coral que gravou música sacra, litúrgica, 45 CDs e LPs. Eu estive na primeira missa que a TV Cultura transmitiu. Aqui de então Aparecida. o coral ainda cantava, a basílica não estava toda pronta, Isso nós cantamos mesmo. todos sentados assim na escada. Tem um filme também que passa aí, que é aquele padre que era bem sábio também, um padre jornalista também. Agora, uma das coisas que a gente também firma bem na nossa missão, porque a gente já começou de casa, porque nós cantávamos na igreja, tínhamos os livros, eu tenho até o missal todo dourado que a minha mãe me presenteou quando eu vim para o convento, aqueles livros, a Cecília, então a gente cantava muito, então foi a comunicação. A comunicação a gente já fazia toda essa parte, quando eu entrei pela congregação, então já tinha o Monsenhor Arnaldo, o Monsenhor Roberto, então a gente já também ajudava os programas de rádio, depois entrou em Apucarana, por exemplo, a TV Tibagi, nós fizemos a primeira missa de televisão, e não apenas missa na televisão, né? Então a gente tem os scripts também, tudo. E eu sempre fiz programas de rádio também. Então a gente trabalhou muito com a comunicação. Aí nós também fizemos os encontros de liturgia de rádio e televisão, promovido pela CNBB, com aquela irmã Benedita que fez. E também fiz curso na PUC-USP sobre produção de TV. Então a gente aprendia não só falar, mas a gente aprendia a dirigir, a ser câmera. Não vejo enquanto que eu falo com os câmeras, eu falo, dê um close, que a gente fala muito com os câmeras que são amigos da gente, a gente brinca também com eles e fala, escuta, o plano não está bom, esse negócio tudo. Aí não está aparecendo a luz, o olho não está aparecendo direito, tudo isso aí. Então, Entende de televisão. Mas a gente gosta de fazer as coisas mais perfeitas, eu acho, sabe? Porque relaxado já tem bastante. Quando eu vim aqui em Aparecida dirigir o congresso, aí eu vim ensaiar as crianças, no Dia das Crianças. Depois a religiosa que vinha não veio, eu ensaiei as religiosas, no Dia das Religiosas cantei também. Aí quando eu cheguei, eu mandei as músicas, ensaiaram. Daí quando eu cheguei aqui, fui ensaiar, as crianças tinham criança desafinada. Falei, Virgem Maria. E daí a televisão, né, todas as televisões aí, no congresso. Daí eu falei para a senhora, escuta, senhora. E ela me encontrou outro dia, eu fui comprar o pacote, não é que a mulher era criança, e lembra disso aí também. Aí eu falei, escuta, as crianças, vocês já fizeram uniforme para as crianças? Falaram, já fizeram uniforme. Falei, Virgem Maria. Falei, vocês têm algum cartaz que vão carregar? Ela falou, temos. Daí eu falei, o desafinado, eu vou pôr para carregar os cartazes, entendeu? Aí foi, ela lembra disso, daí eles arrumaram e entraram com os cartazes, mas não era cartaz de papel, não, era tudo dourado, com arabescos, tudo, sabe? Então a gente também dirigiu. E das religiosas também. E das religiosas foi célebre, porque tinha uns bispos também ortodoxos, e tinha foi lá em cima, mas tinha uns 800 padres, os bispos todos. E daí eu me lembrei, nossa, a gente queria que as mulheres também participassem, né? Que houvesse mais ministério. Eu vi aqueles bispos todos assim, olhei para cima e falei, senhores bispos, que vocês abram as mãos e soltem os ministérios para o meio do povo. Verdade, essa frase. Aí, e a sinodalidade, aí, que a gente fala aí tanto. Os outros bispos, depois o Dom Luciano Mendes falou, irmã Custódia, o único sermão que ficou foi o seu, porque os bispos todos comentaram. Daí veio um padre, um bispo todo enfeitado, ortodoxo, assim, que eles usam muitas coisas, falou, a senhora tinha escrito o que a senhora falou? Foi lá falar comigo, homem. Aí eu falei, o senhor acha que eu vou escrever? Falei, não é assim não. Falei, senhor bispo, eu respeito o senhor. Quase que eu ia falar, olha, cuida do senhor, mas não falei não. Eu respeitei, porque o respeito, ele cria cada vez mais condição. Então eu trabalhei muito com a comunicação. Também no jornal, irmã, ó, mais fotos aqui, ó. Lá, quando você fez, como você mesmo disse, depois que você trintou, você nunca mais contou. É isso então, mesmo. Então ali foi nas bodas de prata sua mas não tem problema, Porque eu falo tem muita gente que pergunta, eles nunca leram um livro que fala que é falta de civilidade, alguns.
Aí pergunta a idade, Ah, a você sua de freira, idade, é fala. de- Eu falo, depois que trintei, nunca mais contei. Entendeu? Daí eles todos riem junto. E assim Pareceu vai. você de hábito Então ali é o também, seguinte, lá, os ali CDs, no jornal, é porque eu discos. dirigi o jornal, o Monsenhor Arnaldo foi para a CNBB, daí eu dirigi o jornal, diretora do jornal, e fazia também os pulsando litúrgico. E na nossa congregação a gente sempre fez muita festa. Agora eu vou fazer retiro lá em Bragança Paulista. Tem umas irmãs que foram minhas professoras, vão fazer 100 anos, tudo, sabe? Então, a Madre falou, vai, Custódia. Que daí você alegra as irmãs, tudo, o retiro é muito alegre. E daí eu trabalhei com a comunicação, e daí fiz esses cursos, mas sempre assim, sabe, me aperfeiçoando assim no aspecto do amor e do perdão. Eu acho que Jesus, você sabe que os judeus têm 632 leis para poder cumprir. E o Moisés, inspirado, porque ele estava dirigindo 40 mil pessoas pelo deserto, ele teve inspirado por Deus. Deus não foi lá e soltou os mandamentos, não. Ele sentiu que precisaria de ter leis, aí ele criou os 10 mandamentos. Mas Jesus chega e fala, não precisa desses, não precisa dos 10 mandamentos, basta o amor e o perdão. E então eu coloco na minha vida assim, por isso que eu sou feliz, nunca fiquei doente, né? Agora a gente começa a capengar também, então a gente já está cuidando para aperfeiçoar a natureza. Né? Irmã, mas nós queremos agradecer muito. Chegando no fim do nosso programa, e a gente quer ouvir vocês cantando, agradecer a sua vida religiosa consagrada, que é sinal de amor, de alegria e se coloca sempre à missão. Nossa Senhora Aparecida te conserve, cuide muito de você. Muito obrigada pela participação. Ju também, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vem mais vezes, hein? Porque foi pouco tempo hoje. Daqui a pouco a gente vai ter diálogos, qual caminho seguir com o Padre Mauro Vilela. Fica você, então, na nossa programação também. Obrigada pela companhia. Gente, boa semana. Celebremos o nosso chamado. Para escutar tua palavra, me chamaste, aqui estou. Estar a serviço da vida, Jesus Cristo convidou para viver o seguimento. Aqui estou, aqui estou. Vinde ver como é bom celebrar a vocação, aprender com os talentos de cada um na partilha da vida e dons. Vinde ver como é bom celebrar a vocação.